Joias preciosas, quer dizer que não somos joias. Que a tia Bem diz que é infantil. Muito bem escolhido. Ah, todo mundo sabe assim. Mais ou menos. Se não mudou a letra, né? Eis que Cristo vem à terra em busca das joias, suas joias tão preciosas de muito valor, como estrelas na aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Em buscá-las vai levá-las ao reino celeste, suas joias resplendentes de muito valor, como estrelas na aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são pra Ele as joias de muito valor, como estrelas na aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Amém. Bonito mesmo e caiu no nosso tema, sabe? Porque aqui está falando da graça e do perdão, é algo tão precioso que só tem na mão de Cristo. A verdadeira graça e perdão só tem na mão de Cristo, né? Nós podemos repartir a graça que Deus deu para nós, podemos perdoar as pessoas, como é nos pedido para fazer igual Jesus fazia, mas quem começou com toda essa graça e dando valor para o ser humano foi nosso Deus, né? E aqui, ó, a gente vai falar um tema aqui que fala assim, olha, onde está o seu tesouro? A pergunta que fala aqui para nós é respondida aqui em Mateus 6:21. Mateus 6:21, ele está falando assim que, nesse texto, Jesus falou assim, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Tesouro pode ser qualquer coisa, fica pensando, tesouro é algo, tem que ser um negócio valioso. Nem sempre. Tesouro é algo que você coloca como sendo o principal na sua vida. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa pobre, mas tem algo que é muito valioso para ela. A pergunta que tem a seguir é assim, ó, você agora pode pensar aí, o que tem que é bem importante na sua vida, na sua casa, coisa que você tem. Falando de coisa que você tem, o que é assim para você é um tesouro, que você não consegue ficar sem? Na sua casa, você lembra de alguma coisa que é um tesouro? Família. Família. É um tesouro. Você vai ficar sem a família, é complicado, né? Mas e outras coisas? O que você tem assim que você... Materiais? Materiais. Alguma coisa material que Deus te deu, que é importante, lógico, você vai colocar aqui como um tesouro, mas uma coisa importante, não questão principal mais do que a família, que o Marcelo falou, ou mais do que Jesus, uma coisa que você não fica sem, que é difícil ficar sem. Para mim é o carro. O carro, porque daí você... Ai, eu ia falar minha cama. É mesmo, mas Razão, né? Chuveiro. Chover. verdade. Chuveiro bem Acho que é Cachorro, bichos, flores, Ai, meu Deus. A casa, né? Eu acho que eu amo minha casa, né? Então assim, irmãos, olha, a gente sabe que essas coisas são importantes para nós somos humanos e Deus sabe que a gente precisa de tudo isso. Então se Ele nos dá uma casa, se Ele nos deu um carro, se Ele nos deu uma família, são tesouros que a gente tem, que na verdade a gente sabe biblicamente que não pertence exatamente a nós, nem nossos filhos que são um tesouro, né? Tesouro. São importantes, a família é importante, a esposa, são tudo importante.
Mas se não fosse nosso Deus ter planejado tudo isso para a gente, não teríamos esse tesouro. Mas além de todo esse tesouro que a gente tem aqui, que Deus dá, que Ele sabe que é necessário para a gente enquanto vivemos aqui, tem um tesouro muito maior a buscar. E aí o texto ele fala assim, onde tiver o seu coração. Então está falando o seguinte, nós devemos colocar no nosso coração umas coisas que são muito mais valiosas do que as coisas que a gente vê aqui. Que aqui as coisas são temporais, passageiras, mas as coisas que Deus prepara são muito melhores. Tanto é que um dos tesouros que nós temos aqui, que a gente perde, é a vida. Mas Deus tem, como Ele é doador da vida, Ele nos deu esse presente de novo, uma vida eterna, perfeita, diferente do que essa aqui. A gente não pode ficar satisfeito somente com as coisas que acontecem aqui, ou ficar tão focado nos tesouros que nós temos aqui, e esquecer que tem um tesouro muito maior sendo preparado, né? Então, o que deve ser prioridade na nossa vida? Buscar o tesouro espiritual e não se apegar no materialismo a ponto de esquecer das coisas eternas. Isso é muito importante, né? A gente sabe que, olhando para o lado, teve um profeta, alguém que reclamou que as pessoas que não serviam a Deus estavam indo melhor do que ele mesmo. Lembra disso? Asaf. Pois é, veja bem, Deus não está olhando para o agora, como o ser humano. O ser humano está voltado para o agora. Nós estamos no imediatismo. As pessoas querem ir para agora e fazem de tudo para conseguir ir agora, não importa os métodos, né? E muitas vezes o método não é um método certo, né? As pessoas umas pisam nas outras para poder subir, para poder... Hoje em dia a gente está preocupado com tantos golpes que se faz por aí, cada vez se estuda mais para poder lograr os outros. Para poder o quê? Para poder ter uma superioridade, ou financeira, ou alguma coisa assim. Então, esse aqui é o tesouro espiritual que Deus quer dar, Ele está presente na nossa vida no dia a dia. É como a Marlene participou lá na lição, ela falou assim que tudo aconteceu de bom e ela pôde sentir que Deus estava com a sua mão fazendo as coisas acontecer durante essa semana. Amém. É isso que a gente pergunta na classe, para ver se você estava sentindo que Deus estava presente. E a gente comenta várias coisas, que algumas coisas não deu certo, tem umas coisas que ocupam a nossa preocupação, mas o principal é você acreditar que Deus está fazendo o melhor, apesar de para nós parecer que não está sendo o melhor, que a gente queria mais. Por causa do quê? O que acontece aqui? Qual que é o maior problema do consumismo? O que vocês acham? O consumismo é que as pessoas querem ter tudo agora, voltado para ter de tudo, para ter aquelas regalias, para ter a coisa melhor que saiu, aquela de ponta mesmo assim, celular quando sai, não sei no qual que está lá, iPhone, então todo mundo quer, paga um monte de dinheiro lá para poder ter agora. Então assim, qual que é o maior problema do consumismo? Ganância. Ganância. O que mais que pode ser colocado aqui? É a missão, né, daquilo. Esquecer que tem, apesar de você conseguir alguma coisa que hoje é ponta mesmo, daqui a pouco ele pode ficar defasado lá atrás. Enquanto que não é tão importante ter tudo o que você quer. Tem pessoas que são ricas que aquilo que sai, ele já tem. Saiu um modelo de carro, ele joga para um bonzinho, daí a gente vai lá e aproveita, pega um melhorzinho. Recicla. Então assim, o pensamento é assim, ó, o ser humano quer ter tudo que ele puder, ele quer ter. Quanto mais a pessoa ganha, mais gasta, porque ele vai comprar um negócio que gasta mais, que o imposto é maior, e ele não está nem aí, porque ele está ganhando aquele dinheiro, né? E quando não dá certo, ele culpa alguém também. Não é a culpa nunca da escolha dele. Segundo ponto, qual que é o perigo da avareza? O que é a avareza? Alguém sabe explicar bem assim, o que é uma avareza? É um orgulho, na verdade é um orgulho. É tipo né? um orgulho de ter, ou um orgulho de ser. Aham. Né? Eu sou, É. é o egoísmo. Eu Egoísmo, algo assim que talvez uma coisa voltada assim ao tudo que ele quer sem olhar o que a pessoa do lado está precisando. Né? A avareza é acumular só para si e pensar só em si. Eu vejo assim, na palavra avareza, eu me lembro assim, quando Satanás queria ser melhor que Deus, né? Eu posso ser melhor do que ele, né? Exatamente, é um problema que já veio de lado da ideia inicial, né? De ser... A avareza existe não só fora, no mundo normal que a gente fala assim, dentro da nossa vivência cristã mesmo, não deveria ter. Pode ser que tenha alguma coisa de uma pessoa pensar só em si e tal, mas não deveria ter, porque nós temos que trabalhar o nosso caráter, e isso aqui é uma deformação do caráter, você ser dessa forma. Quando a gente lê os textos, a gente vê que a avareza também está lá nos textos, que não entra no céu quem for avarento, né?
O que mais que dá para dizer aqui? Tem uma terceira visão aqui, uma visão materialista da vida pode impedir um cristão de ser fiel, por exemplo. Se eu pensar só nas coisas que eu posso ter aqui, sem pensar que eu devo ser fiel a Deus, que a minha fidelidade vai fazer com que eu adore a Deus, com todas as coisas que eu tenho, reconhecendo que não é meu, Deus me deu emprestado para me viver uma vida boa aqui. E que um dia as coisas que eu não vou poder levar para o céu, elas vão queimar, né? E não vão mais precisar. Hoje eu gosto do carro que eu tenho. Vocês têm o carro, tem as coisas que a gente comentou aqui, tem a casa, tem tudo. Mas você sabe que um dia vai queimar, né? O dia que você não precisar mais dela, né? Mas Deus vai cuidar de você quando você é fiel a Deus em todas as coisas. Aqui fala, comenta o dízimo, logicamente, as ofertas, que isso leva a gente a depender de Deus. Deus não precisa de dinheiro? Não. Tem muitas pessoas que entendendo mal esse texto falam assim, não vou me devolver porque eu quero saber o que está sendo feito com o meu dízimo e minha oferta. Se você for fiel a Deus, não precisa ficar preocupado com o que está sendo usado. Deus ele dirige pessoas para usar bem esse dinheiro. E aquele que não usar bem, ele vai ter que pagar por aquilo que ele deixou de fazer. Então assim fala aqui, ó, uma perguntinha. Que lição do ato de devolver dízimos, apresentar ofertas ensina sobre adorar a Deus? Qual que são a lição? Você que é fiel, já fez uma prova com Deus? Ele fala assim, a prova vai nisso. Né? Se eu não vou abrir as janelas do céu, eu vou colocar aí para você bênçãos sem medidas. E Deus, quando ele fala... assim, que o dízimo, a partir do momento que você dá ele, você tem ele de volta, com o que Deus dá pra gente. Ele devolve para nós em dobro, e muito mais, né? É que muitas vezes a gente nem presta atenção no que Deus faz, né? E isso é de você ser fiel. O que ele devolve, né, mas ele não devolve no dinheiro, mas devolve na saúde, Exatamente. devolve em outras coisas do lar, Ele nessas está sempre questões. presente ali, né? Devolvendo o que ele Quando a Bíblia fala, me provar nisso, não é fazer uma barganha. Eu vou devolver o dízimo para que Deus faça. Se não fazer, não devolvo mais então? Não. É que nem os 3 jovens lá, né? Ó, se eu quero me livrar da fornalha, me livre. Se não livrar, eu vou do mesmo jeito. E se Deus me livrar, me livrou. Se não, eu vou morrer. Por Deus, né? E Deus os livrou. Então, eu acho assim que feliz da gente que tem o dízimo para devolver. Não é verdade? Porque se você tem o dízimo para devolver, você está recebendo, você tem como sobreviver, né? Ainda sobra 90%. Então, nós e estamos muita vivendo, gente não dá porque diz que é muito. Nós estamos vivendo aqui aqui na Terra, nós estamos vivendo um tempo assim, de aprendizado. Porque se a gente for fiel agora, a gente vai poder ser levado para o céu, porque a gente vai ser fiel o tempo todo. Né? A gente é fiel às vezes no mínimo, num detalhezinho. E Deus está olhando esses detalhezinhos, porque Ele vê o nosso coração, a intenção. Às vezes ele vê a necessidade, nossa, eu precisava disso aqui para fazer isso aqui, mas é de Deus, eu não vou mexer. E Deus está vendo isso aqui. E Satanás está falando do contrário, dando assim, paga suas contas. Deus não precisa de dinheiro aí. Às vezes a pessoa vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando vê ele não está devolvendo mais, não acha necessidade, e ainda arranja um jeito de quase querer provar para os outros que não precisa dar. E aí é um problema, né? Porque a relação de você com fidelidade é você com Deus. Não é você com a igreja, é para devolver para a pessoa ver que está sendo devolvido. A adoração ou o tempo que se dá para Deus tem que ser aquele de qualidade, que é para Deus, é melhor. Né? E assim o tesouro vai sendo trocado. O tesouro que eu acho que é bom para mim agora, Deus está guardando para mim lá onde é ferrugem, traça, nada, ladrão, não tem roubo. É a promessa de Deus. A preparação para estar cuidando do maior tesouro que Deus tem para dar. E a conclusão fala assim, quem tem o coração na eternidade ou na missão, doa com generosidade, dentro das suas condições. Quando ofertamos ou devolvemos o dízimo, contribuímos para a causa do mestre. Evidentemente, quem não pode doar recursos financeiros, pode doar seu tempo, energia, talento. E quem doa valores financeiros deve doar sua vida também para Deus. A gente percebe aí assim, um preparo para, igual o Moacir falou dos jovens lá, né? Eles estavam ali, eles foram fiéis nas coisas que ele tinha que fazer, e quando chegou no momento que eles tinham que ser fiéis ali, que talvez a vida fosse, eles não ficaram com medo. Porque eles conheciam a fidelidade deles, levou eles mais perto de Deus. E a fidelidade nossa leva a gente a ter o nosso verdadeiro tesouro preservado por Deus. Então assim, se Deus te dá tesouros na terra, você tem coisas que são importantes, são. Mas mais importante que isso, são as coisas de Deus. Amém. Né? Algumas pessoas, algumas famílias fazem assim, acontece assim. A pessoa, ela vai junto com o que o esposo fala, a esposa faz, nem esteja errado porque ama o esposo.
Isso aí a Bíblia fala assim, que se for necessário você ter que discordar da pessoa, que para concordar com Deus, em primeiro lugar, é a melhor coisa a fazer. Né? Então assim, vamos levar por base aquilo que primeiro fazer a vontade de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. É a promessa de Deus. Né? Então que Deus abençoe a gente nesse sentido. Então, essa é a mensagem que tinha para nós agora nesse pôr do sol, agradável aqui. E aí, agora vamos cantar mais um hino. Pode ser? Podemos? Daí a gente vai. Que banho, Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Amém. Olha para nós mesmo. Nosso amado Jesus, nosso eterno Pai, quão agradável, Senhor, é estarmos aqui reunidos
entre irmãos, a família de Deus, e é o que o Senhor nos pede para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Amém. Obrigada por ouvir a Tua palavra, obrigada, Senhor, por colocar no nosso coração, em primeiro lugar, o Teu amor, e a certeza de que um dia nós seremos salvos através de Cristo Jesus. Amém. Obrigada pelo sábado maravilhoso que passamos, pelo sol que tivemos, pela oportunidade de irmos à Tua casa para Te adorar. Amém. E eu tenho certeza que todos os meus irmãos que aqui estão têm muitos agradecimentos no seu coração. Amém. Nesse momento entregamos aí em Tuas mãos para que o Senhor venha recebê-lo como um cheiro suave. Amém. Ó Deus querido, queremos também colocar os nossos pedidos. Essa semana não sabemos o que irá acontecer, é uma semana desconhecida para nós, mas temos a certeza que se nos colocarmos em Tuas mãos, o Senhor irá dirigir a nossa vida. Amém. Como acabamos de cantar, o hino diz que grande é o Teu amor por nós e as obras que o Senhor também faz. Por favor, Deus, se tem aqui algum irmão com um problema, com uma dificuldade no seu trabalho, no relacionamento familiar, ou algum problema de saúde emocional, enfim, queremos entregar tudo em Tuas mãos. Amém. Que o Senhor venha cuidar também dos nossos filhos, todos aqui têm seus filhos, que o Senhor abençoe a família de cada um, o lar de cada um, e que o Senhor venha também ajudá-los, por favor. Amém. Ó Pai, também aqui, muitos aqui têm seus netos, que o Senhor abençoe os netos e que eles também sejam dirigidos por Ti e que, enfim, o Senhor cuide de toda a nossa família. Amém. Entregamos tudo o que possuímos em Tuas mãos, porque não é nosso, é do Senhor, e que o Senhor venha conduzir a nossa vida sem orgulho, sem avareza. Por favor, que nós venhamos a ter um coração tranquilo, limpo, e não como o coração de Faraó foi, mas que tenhamos um coração vivo para que o Senhor possa habitar nele. Amém. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, a nossa semana em Tuas mãos, e Te agradecemos por tudo que o Senhor fará por nós. Amém. Também queremos colocar em Tuas mãos o alimento que logo mais iremos comer, que o Senhor venha abençoar as mãos que ganharam e as mãos que prepararam. Amém. Que nunca venha faltar em nossa mesa. Obrigada por tudo, Te agradecemos por estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.